Olá! Vim fazer aqui um tutorial relacionado com o projeto que vocês irão desenvolver. Este projeto, na sua essência, tem a lógica que é necessária para nós criarmos qualquer tipo de projeto utilizando o Unity. E então nós vamos ter essencialmente duas cenas. Uma cena que será a apresentação do projeto, a cena inicial, digamos assim, e depois uma cena onde o próprio projeto irá decorrer. Obviamente, se fizer sentido, podes criar muitas outras cenas para além destas duas, mas pelo menos estas duas cenas são, digamos assim, a base para tu teres um projeto. Eu já abri o Unity, está no projeto High Definition RP Preview da versão 2018 3.4 e estou a utilizar esta versão porque ela nos permite acesso a algumas ferramentas muito poderosas, como por exemplo o Recorder, que nos permite gravar vídeo dentro do Unity, ou mesmo o Cinemachine, que nos permite fazer animações muito interessantes dentro do Unity. Então, antes de mais nada, obrigado por estares aqui. Espero que gostes desta apresentação e vamos lá, vou passar já para a cena do Unity. Esta é a cena que nós encontramos quando abrimos o Unity com este template. Se tu tiveres uma versão mais recente do Unity, tu vais encontrar este template com um nome um pouco diferente. Ou seja, em vez de ser High Definition RP, será URP, Universal RP, em versões mais recentes. Na versão 2018 era considerada na altura High Definition, portanto a versão de maior definição para grandes ecrãs, para projetores, etc. A primeira coisa que eu vou fazer é ir aqui ao painel cena e aqui dentro do painel cena eu já tenho esta sample scene. O que eu vou fazer é duplicar esta cena e a primeira cena, ou uma delas, digamos assim, vou-lhe chamar início. E a outra vou-lhe chamar cena app ou game. E são estas duas cenas que nós iremos trabalhar. Então eu vou gravar e vou agora, dentro da cena início, apagar este grupo que diz Example Assets. E a primeira coisa que vou fazer é aqui na main camera fazer o reset do transform, tanto da posição como da rotação. Então vou clicar aqui nesta rodinha e seleciono Reset. Pronto, já tenho o reset da câmera. Agora vou colocar aqui no Z-10 na posição para que ela fique um pouco mais distante. Já vais entender. E vamos começar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui um objeto que é um plano, ok? 3D Plane, que vai ser um objeto que vai servir para fazer correr uma animação, digamos assim, dentro deste plano. Então este plane, que neste momento está na posição 000 do X, rotação 000, scale 111. Então eu aqui na rotação do X vou colocar 90, Y menos 90, e Z 90. Isto para que fique este plano virado para mim, como se fosse um ecrã, digamos assim. E aqui no scale do X eu vou colocar 2. Já tenho aqui o plano. Agora, o que é que eu vou fazer?
vou aqui a Volume Settings e vou alterar aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui no Fog Type, que está exponencial, eu vou colocar None. Ou seja, o fog é um efeito de nuvens, digamos assim. Neste caso eu não quero, porque eu quero que aquilo que vai ser mostrado no plano esteja visível. E aqui no tipo de céu eu vou selecionar Gradient Sky. Agora tenho aqui o meu plano e vou aqui ao painel Assets e vou criar aqui uma nova pasta. Podia utilizar as que já existem, mas gosto de organizar materiais para o projeto. Ou seja, nesta pasta vão estar todos os materiais para este projeto. A primeira coisa que eu preciso ter aqui, se eu vou criar uma animação de background, como um moving background, como se tivesse aqui uma imagem a deslocar-se dentro deste plano, eu até vou dar aqui o nome de moving background, ok? Eu preciso aqui dentro dos materiais, portanto, eu vou ter aqui uma imagem a deslizar e eu vou precisar aqui de criar um novo material. Vou chamar Mat 1, não é muito original, eu sei, e vou também adicionar uma imagem. Então, aqui na própria gravação deste projeto, na cena inicial, eu já tinha uma imagem. Então eu vou buscar essa imagem, então eu vou agora aqui com o botão direito do rato no painel Assets, importar um novo asset, que vai ser essa imagem que eu já utilizei anteriormente. Ele está a descarregar a imagem. Pronto, esta imagem fui buscar ao site FreePic. Agora, o que é que eu vou fazer? Com este material selecionado, eu vou selecionar esta imagem, portanto, clico nela no painel Assets e arrasto para o Base Color do Material. E agora, dentro do Shader, eu vou selecionar Unlit e Texture. Este material, agora eu vou associar ao plano que está aqui na cena, mas que não estou a ver agora. Então eu clico duas vezes no painel de hierarquia no objeto Moving Background e ele agora aparece ali na cena. Eu até posso rodar e então eu já estou a ver aqui na cena este objeto. Então eu posso simplesmente arrastar o material para lá e então estão a ver que ele já aparece dentro do painel Game. Vou então adicionar um script que vai permitir fazer esta imagem deslocar-se de acordo com este material. Portanto, no fundo, aqui um deslocamento do offset no X e no Y que vai permitir este deslocamento. Isto, no fundo, vai mexer com este material que está associado ao Moving Background dentro do Mesh Render. Portanto, o Mesh Render é responsável por tudo aquilo que nós vemos. Se eu desabilitar, eu deixo de ver qualquer objeto, apesar de ele ainda lá estar. Por exemplo, se algum objeto colidir com ele, vai existir uma colisão porque ele tem um Mesh Collider ativo. Pronto, eu agora vou habilitar o Mesh Render, isto foi só para explicar, e agora vou então adicionar aqui o script. Vou aqui ao painel Assets, vou selecionar a pasta Scripts e vou criar aqui um novo script C#, que vou chamar Moving Image. E agora vou associar este script aqui ao meu plano.
Portanto, tenho aqui o meu plano e agora vou selecionar o script e arrastar para cima do plano. E tenho que verificar se ele está aqui. Moving Image está cá. Então eu clico 2 vezes nele e agora vou entrar dentro da parte do script. Portanto, eu já tenho aqui o script e vamos lá então ver o que é que nós vamos fazer neste script. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui uma variável do tipo MeshRender. Portanto, e vai ser pública, porque eu preciso de aceder dentro do painel Inspector do Unity. Então vou criar aqui uma variável do tipo MeshRender. Ok, vou dar o nome MR, por exemplo. E agora até posso eliminar aqui a função Start. Podia utilizar, mas neste caso não vai ser necessário. E aqui no Update, o que é que eu vou fazer? Já agora vou adicionar aqui uma outra variável, também pública, do tipo Float, que vai mexer com o deslocamento do objeto. Então vou chamar deslocamento e vou-lhe dar já um valor 0.1 float, do tipo float. Portanto, coloco aqui o F e agora tenho esta variável que vai permitir aqui no offset do deslocamento fazer este deslocamento com esta velocidade. Então aqui no update é que vai acontecer toda a magia. Então eu vou pegar na variável MR, que estará associada ao MeshRender do objeto, ainda não está, porque ainda não fizemos isso, mas ela vai estar, e vou dizer-lhe para que o seu material desta variável seja igual a um new vector2, porque vou mexer com o deslocamento no X e no Y, na horizontal ou na vertical, e este vector2 vai ter o quê? Vai ter precisamente o deslocamento deste objeto. Para isso, eu aqui no Material tenho que dizer que vou mexer com a textura principal, Main Texture, e com o Offset. Então, vou utilizar esta instrução também que está aqui, Main Texture Offset. E eu quero que exista um incremento contínuo, ou seja, não é uma coisa que acontece uma vez e fica ali. Ele vai fazer o incremento em pega na nova posição e vai sempre fazer um incremento. Por isso vou colocar aqui um sinal mais igual. E agora este vector2 vai ser o quê? Vai ser o deslocamento vezes time.delta time, vírgula 0, ponto e vírgula. Este 0 é porque não há deslocamento no y. Ou seja, este valor refere-se ao x e este ao y. No y eu não quero deslocamento. Neste exemplo, quero só no x. Agora, vou gravar o script e vou voltar aqui ao Unity. Estou aqui no Unity, o script está gravado e eu agora preciso de, no script que está aqui, eu tenho que definir qual é o MeshRender que está a ser chamado. Ou seja, qual é o objeto em relação ao qual eu vou mexer no main
texture offset que está associado ao mesh render. Então eu vou selecionar o mesh render e vou colocar aqui no objeto. Eventualmente também poderia selecionar o objeto aqui no painel de hierarquia e colocar aqui dentro deste campo MR que corresponde à variável do tipo mesh render que tem o nome MR. E ele já tem aqui o deslocamento 0.1. Então, se tudo estiver correto, já vai funcionar. Vamos ver. Ok, já está a funcionar. Então, a primeira parte deste exercício consiste em criar uma animação num plano com uma imagem em que esta imagem se desloca da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu colocar aqui no deslocamento o sinal menos, eu vou fazer o deslocamento ao contrário. Portanto, eu agora, se carregar em play, ele vai deslocar-se no sentido oposto. Então eu já tenho a primeira parte. Muito bem. Então vamos continuar. Já temos a primeira parte do projeto, uma animação de background. Agora vamos criar aqui os elementos de user interface, ou seja, criar um título, criar um botão, colocar aqui um vídeo e tudo isso vamos começar por desenvolver aqui dentro do design, dentro da parte do Unity. Portanto, nós na programação temos estes dois componentes, a componente de design e a componente de programação propriamente dita. Vou primeiro de tudo adicionar aqui ao meu projeto, dentro da cena inicial, um UI Canva. O que é o Canvas? O Canvas basicamente é a área, digamos assim, onde eu vou poder colocar aqui os diferentes objetos. E o primeiro objeto que eu vou colocar aqui vai ser um Text Mesh Pro. Ok, vou importar aqui os assets. Então eu tenho aqui o texto para o tema, digamos assim, o título desta app ou jogo. E eu vou criar aqui um tema que tem a ver com música. Imaginemos que estamos a desenvolver uma app com vídeos musicais. Então, eu vou primeiro de tudo selecionar este texto, carrego na tecla Alt, mantenho para baixo a tecla Alt e agora vou selecionar aqui este alvo aqui dentro do painel inspetor, este alvo que aparece aqui em Rect Transform, e agora vou selecionar a opção ao centro. Ele já está, mas era só para garantir. Agora vou alterar aqui o tamanho, porque eu quero um título grande, digamos assim. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1500 por 300. 1500 de largura por 300. Este é o tamanho da caixa de texto, não é o tamanho do texto. E ele neste momento está alinhado na parte superior da caixa de texto à esquerda. Portanto, se formos ver aqui, nós conseguimos ter essa noção. Está ali no canto à esquerda. Mas eu não quero que esteja à esquerda, eu quero que esteja ao centro. Então eu vou aqui abaixo e seleciono no alinhamento ao centro e em relação à caixa ao centro também. Então agora ele já foi parar aqui ao centro da caixa de texto. Portanto, este retângulo que estão a ver aqui é o retângulo. Se eu consigo puxar isto. Ok. Isto é a caixa e o meu texto está ali no centro. Eventualmente eu também posso deslocar um bocadinho mais para cima ou para baixo, conforme o gosto pessoal. Vou colocar aqui, por exemplo. Agora, eu já tenho aqui o texto
Vou colocar aqui um título provisório. Ok. Por exemplo, música para tranquilizar a mente. É o título provisório. Vocês dão um título relacionado com o tipo de projeto que vocês querem desenvolver. Eu vou só colocar este texto a bold e também em caixa alta e vou mudar aqui a fonte. Estas fontes são as que estão disponíveis no meu computador. Vou utilizar, por exemplo, este Roboto e agora vou aqui, por exemplo, a Gradient e vou também utilizar gradientes de cor. Neste momento não estou muito preocupado com as cores, porque depois eu irei mudar isso quando tiver o vídeo, digamos assim. Agora vou colocar assim algo deste género e aqui no tamanho, portanto ele está a 36, eu vou pôr a 100. Ok, a 100 é capaz de ser muito, a 70. Puxar um bocadinho mais para baixo e também vou aqui adicionar um outline. Neste caso vou buscar uma cor aqui da imagem, por exemplo, este cinza, e vou criar aqui então um outline. Então agora em termos daquilo que eu tenho, é isto. Provavelmente fica melhor na parte de cima. Acho que vou gostar mais de ver cá em cima. Portanto, vou voltar aqui ao modo normal e vou puxar esta caixa de texto lá para cima. Pronto. Então já temos um título. Agora vou adicionar aqui mais alguns elementos. Vou adicionar um vídeo. Para isso, existem várias formas de o fazer. Aquela que eu vou utilizar agora é apenas uma das formas. Então eu vou criar aqui um novo objeto 3D, que pode ser, por exemplo, um cubo. Este cubo agora não se vê. Tenho que fazer aqui o reset da posição, agora já se vê. E ele é um cubo pequenino. Eu vou aumentar-lhe aqui o tamanho. Portanto, eu tenho aqui a resolução 1920 por 1080. Eu vou dizer a este cubo para ser de um tamanho tipo 12 por 7. Ok, pode ser 12 por 7. Agora, ele está virado para a câmara e eu quero que ele esteja um pouco deslocado. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar o cubo e com a ferramenta de rotação eu vou aqui onde está o cubo, aproximar-me dele e agora vou rodar aqui o meu cubo para estar um pouco nesta perspectiva, porque eu quero continuar a ver a cena. E vou, por exemplo, mudar a posição ali para trás. Isto depois depende do gosto de cada um, não é? Mas neste exemplo eu estou aqui a criar um... Pronto, se calhar talvez aqui. E agora vou alterar-lhe também o scale no Z. Vou colocar, por exemplo, 4. Agora parece que está mais próximo, não é?
estamos aqui a ver o cubo. Só vermos aqui algumas coisas. Isto só para perceberem que podem fazer isto num cubo, mas também podem fazer num objeto mais simples, por exemplo, num quad. Então eu vou utilizar o cubo para passar nele o vídeo, digamos assim. Para isso, nós temos que imaginar que temos aqui um ecrã, que é esta parte do cubo, não é? Sendo que o cubo ele vai passar o vídeo em todos os lados, ou seja, ele vai passar o vídeo em todos os lados. E como estão a ver, ele está aqui junto ao meu painel. Não me agrada muito. Vou puxá-lo assim um bocadinho cá para fora. Aqui. Tá bom. Pois isto, a posição será sempre a gosto. Depende muito do gosto de cada um, não é? Eu vou colocar aqui. Agora, para eu passar um vídeo neste quad, eu preciso de ter aqui alguns elementos. Então eu vou aqui aos meus assets, a materiais para o projeto, e vou criar aqui um novo material. Mas este aqui é um material que já vem por defeito, ou seja, eu não vou criar um material, na verdade ele vai ser criado depois. Eu vou criar, aqui com o botão direito do rato, vou criar um render texture. Isto porque eu, se quiser passar vídeo, eu preciso de o passar numa textura que é renderizada ao longo do tempo. Então eu tenho aqui esta render texture e eu agora vou associar ao meu cubo. Portanto, vou arrastar para o meu cubo esta textura. E quando faço isto, eu estou a criar um material com esta textura. Eu selecionar aqui o cubo, que vai ser a minha TV, digamos assim, vou chamar TV Screen. Eu agora tenho aqui uma Render Texture associada cá em baixo no painel inspetor, só que ele está com um shader HD Render Pipeline Lit e eu não quero isso. Eu quero uma textura, então seleciono aqui no shader Unlit Texture. Então isto agora ficou preto. Pois, ficou preto, porque agora passou a ser uma textura. Ou seja, eu tenho aqui uma textura, que é esta textura que eu tenho aqui. Esta textura, eu vou já aumentar-lhe a resolução para que o vídeo tenha qualidade. Muito importante, para o vídeo ter qualidade, esta textura precisa de estar com uma boa resolução. Não pode ser este 256 por 256. Deve ser, por exemplo, 1920 por 1080. Ou seja, uma resolução, a textura, não é? Esta textura, esta render texture, que vou chamar textura vídeo, precisa ter um tamanho adequado a um vídeo de qualidade. Então agora eu preciso de ir buscar o vídeo. Para irmos buscar o vídeo é fácil. Eu vou buscar um que já tenho aqui. Mas essencialmente é fazer o download de um vídeo e existem vários sites que permitem fazer download de vídeos, por exemplo, do YouTube, etc. Eu não vou perder agora tempo com isso, vou já buscar aqui um vídeo que tem a ver com o tema. Então eu vou importar um novo asset, botão direito do rato, aqui
no painel Assets, Import New Asset, e agora vou buscar o vídeo que vou utilizar. Neste caso, já fui buscar o vídeo, portanto tenho aqui um vídeo, eu posso exibi-lo aqui, estão a ver? Tenho outra música em background, o que não ajuda muito. Deixem-me só tirar esta música agora. Pronto, então eu tenho aqui este vídeo, mas ele ainda não faz nada, porque ele agora precisa de ser associado a um video player. Então eu vou selecionar aqui o meu TV Screen, que é um cubo, e vou adicionar-lhe aqui em baixo um novo componente, que é o video player. Video player. E agora o video player tem aqui a source, videoclipe. Sim, é um videoclipe. Eu vou pegar no videoclipe que importei para o painel Assets e vou empurrar para a fonte do videoclipe. E depois aqui em baixo temos o Play on Away, que significa que ele começa logo a tocar. E temos aqui outras opções, sendo que uma delas é o Render Mode. Ele, nesta altura, está com Material Override. O vídeo assim não vai tocar, não vai aparecer aqui, dentro deste ecrã. Eu preciso de selecionar a textura, colocar aqui a textura. Então eu vou selecionar aqui e selecionar Render Texture. E agora vou arrastar a textura. E agora, se eu fizer play, ele já está aqui a funcionar. Só que está de pernas para o ar. Mas isso é fácil de resolver. Basta selecionarmos aqui o ecrã e nas opções de transform, portanto ele está aqui com uma rotação no Y-71. Ora, eu quero uma rotação por exemplo, pode ser assim, ok? Ou seja, menos 180 e já está resolvido. Portanto, eu se maximizar no play, eu já tenho aqui o vídeo a ser projetado com qualidade, como estão a ver. Ele não perdeu a qualidade, porque a Render Texture está com qualidade. Ok, agora precisamos de programar aqui algumas coisas, não é? Porque se tivermos apenas um vídeo, isto, em termos de interação, é muito fraco. Eu até posso ter o vídeo com o Play on Awake, ou seja, mal começa, ele começa logo a aparecer. Mas eu preciso de controlar, preciso de o poder parar, preciso de fazer aqui algumas coisas. Então eu vou criar aqui botões para fazer isso. Existem várias formas e vários tipos de botões. Eu vou agora utilizar uma delas, que são botões com animação. Então aqui no Canvas vou selecionar o botão direito do rato e vou adicionar aqui um I button. Este button eu vou colocá-lo, por exemplo, seleciono o botão, carrego na tecla Alt, clico no alvo e vou colocá-lo, por exemplo, cá em baixo. E agora vou alterar-lhe aqui o id e o wade. Por exemplo, o id vou pôr 150 e a altura vou pôr 70.
Agora, o que é que eu vou fazer? Vou aqui às opções de cor e vou escolher uma cor para o botão, mas desta vez vou escolher uma cor relacionada com o vídeo. Então eu vou selecionar aqui o Pick a Color from the Screen e seleciono aqui, por exemplo, a cor aqui da pele da menina, por exemplo aqui. E agora o botão já está com uma cor diferente. E vou agora entrar dentro do texto e selecionar e colocar aqui a palavra Play. Portanto, este será o botão de Play. Obviamente que nós podemos fazer outras coisas, mas neste exemplo eu vou fazer apenas isto. Aqui no tipo de fonte eu vou selecionar também outra fonte, por exemplo, Bangers. Vou colocar a Bold, vou aumentar para 50. Não, 50 é capaz de ser muito. 40. E vou colocar também ao centro, já está. Cor, também vou selecionar uma cor, por exemplo, este verde. Ok. E agora eu tenho aqui o meu texto, tenho aqui o meu botão e antes de irmos para a programação deste e de todos os outros botões, vamos criar aqui uma animação com ele. Ele, quando nós não fazemos nada, ele traz uma animação que tem a ver com as cores. Portanto, eu selecionar aqui o Button Script, eu tenho aqui Transition, Color Tint. Temos a Normal Color, Highlight Color, Pressed Color. Normal Color vai ser esta cor que está aqui. Depois o Highlight vai ser branco e depois o Pressed vai ser cinza. Nós podemos mudar aqui as cores, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero mudar com uma animação. Mas só para vermos como é que está agora. Temos ali o botão. Passamos, fica mais claro. Não se nota nada. Vamos melhorar este botão. Para já, uma coisa que eu reparei é que ele está muito em baixo. Então eu vou puxá-lo um bocadinho mais para cima. Vou puxá-lo para cima. Para aqui. E agora eu não vou mexer com as cores. Vou criar animação no botão. Para isso, eu vou selecionar dentro do Button Script. Portanto, selecionei o botão. Aqui no painel Inspector vou a Button Script e aqui onde tem a Transition Color Tint vou selecionar Animation. E agora vou carregar neste botão que diz Auto Generate Animation. Ele vai abrir aqui uma janela para eu criar uma animação. Vou-lhe chamar botões, buttons, porque vai servir para todos os botões. Criei a animação, ainda não se vê. Eu agora preciso ter aqui este painel Animation ativo. E se repararem, já aparece aqui Normal, Highlighted, Pressed. Ok, já lá vamos. Se não estiverem a ver este painel Animation, precisam de ir à procura dele. Ele, em princípio, estará aqui em se não estiver em General, Animation. Está aqui. Animation. Pronto. Este painel é onde nós vamos animar o botão. Então eu não quero animar o normal. O normal é como ele está agora. Eu quero animar é o highlighted. Ou seja, quando passo o rato sobre ele. E quero animar o highlighted de que forma? Preciso adicionar uma propriedade. Neste caso, vou mudar o tamanho dele. Vou utilizar o Scale. Seleciono então aqui o Scale, carrego no sinal mais. É gerada uma timeline que tem um ponto inicial e um ponto final. Eu só preciso de um ponto, portanto eu vou selecionar estes dois keyframes no final
ou seja, estes keyframes que estão aqui, e portanto, faço aqui uma seleção e vou apagar, porque eu só preciso deste keyframe. Agora eu tenho que gravar, porque se eu não gravar ele não vai fazer nada. Então eu carrego aqui no botão REC, e agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho o botão selecionado e vou utilizar a ferramenta de Scale. E agora vou, por exemplo, aumentar ligeiramente, assim. E agora paro, e se fizer play, quando eu passo com o rato, o tamanho do botão aumenta. Agora, vou adicionar aqui uma outra animação, que é quando clico. Então, vou aqui onde diz Normal e seleciono Pressed, que é clicado. Vou adicionar a propriedade também de Scale. Ok, carrego aqui no sinal mais. Apago estes keyframes no final porque não me interessam, só me interessam estes daqui. Ok, só me interessam estes keyframes. Coloco a gravar e neste caso vou reduzir o tamanho do botão. Portanto, quando eu clico, o tamanho do botão diminui. Só que este botão está muito bonito, mas ele ainda não faz nada. Porque nós precisamos de lhe dar uma instrução para ele fazer alguma coisa. E é aqui que entra a programação. Mas neste caso, nem é preciso programar, porque no meu objeto eu tenho aqui o video player e ele próprio já tem um script associado que nós acedemos quando mexemos aqui com o botão. Portanto, este é o botão play. Eventualmente eu até posso mudar aqui algumas coisas, por exemplo, no texto, antes de fazer os outros botões. Eu vou aqui, por exemplo, também às opções de outline e criar aqui um outline, por exemplo, assim uma cor também da imagem mais clara. Ok, este outline. E agora vou aumentar a espessura do outline. Já se consegue ver aqui. Ok, se calhar foi demais. E talvez prefira uma cor mais amarelada. Ou mais branca. Mais branca, parece-me bem. Eventualmente aqui este botão tem este fundo. Também não estou a gostar muito dele. Vou mudar este fundo do botão. Portanto, vou aqui. Então eu vou escolher aqui uma outra cor, por exemplo, da imagem que anima aqui por fora. Não sei, estou aqui à procura. Não gosto. Se calhar é porque aqui devia ser mais claro. Vai ser assim, é mais discreta. Eventualmente também podemos pôr transparência. Transparência aqui na cor do botão. Ora bem, este botão vai ser então o botão de play. Então vou chamar já play _btn. E como eu estava a dizer, nós podemos programar este botão para ele criar um script para ele. Só que nós não precisamos de fazer isso. Podemos programar só por uma questão de curiosidade, mas não é necessário. Porquê? Porque eu aqui
no clique, on clique, eu vou adicionar aqui, portanto, eu vou adicionar aqui um elemento à lista. Ele tem aqui Known Object. Ok, qual é o objeto que tem o Video Player? É o TV Screen. Então eu arrasto o TV Screen aqui para dentro, onde está Known Object. E agora aqui nas funções eu já tenho o Video Player. E com o Video Player tenho tudo isto. E neste caso eu quero o Play. É só clicar aqui. Pronto, ele já faz Play. Neste caso não se vai notar porque ele já está em Play, não é? Mas nós, se criarmos outros botões, portanto, eu se selecionar o botão Play, eu posso utilizar o atalho Ctrl D e criar aqui outros botões. Agora, convém é mudar-lhe a posição para não fazer confusão com o botão que já lá está. Pronto, já mudei a posição. Agora vou aqui ao texto e escrevo Pause. Portanto, este é o botão de Pause. Vou-lhe mudar aqui o nome para Pause_BTN. BTN. Seleciono para o ver. Está ali. É o botão Pause. Já tem a mesma animação. Eu agora só preciso de ir aqui à lista. Já tenho o elemento cá. Estão a ver? Já tenho o elemento na lista. Só preciso de ir aqui às funções do Video Player e selecionar Pause. E ele já fica em pausa. E o mesmo posso fazer com o botão de Stop. Ctrl D. Stop_BTN. Aqui no texto vou escrever Stop. Seleciono o botão e mudo-lhe a posição. Por exemplo, para aqui. E agora vou aqui à lista. Já tenho aqui um elemento, TV Screen, e vou selecionar o Video Player e a opção Stop. Pronto, e ele já funciona. Agora, eventualmente, eu posso ainda pegar nos três botões. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar nos três botões, seleciono o primeiro, carrego na tecla Shift, seleciono o último e vou reposicioná-los para ficarem aqui mais ao meio. Um pouco mais ao meio. E agora já temos uma outra funcionalidade. Temos o vídeo. Quando passamos com o rato nos botões, temos a animação. Quando eu carrego em pause, fica em pause. Se eu carregar em play, continua. E no stop, ele para o vídeo. Carrego no play e volto ao início. Já funciona. Com uma animação, botões engraçados. Quer dizer, agora o play deixou de funcionar porque estava ativo. Agora o pause deixou de funcionar. Se eu carregar no stop, todos estão ativos. O stop é o que foi clicado, por isso ficou parado. Muito bom. Já temos aqui então uma base para a interface.